Chegamos à nossa lição de quinta-feira e uma vez que já estudamos que Deus ama a justiça e que Deus nos convida a exercermos, a praticarmos justiça com o nosso semelhante, com o nosso próximo, a pergunta que resta na lição de hoje é: quem é o meu próximo? Essa pergunta foi feita a Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 25. Certo doutor da lei se levanta com o intuito de pôr Jesus à prova e pergunta: Mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz o que está escrito na lei. Como você interpreta? E ele responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus diz: vai, faze isto e viverás. Mas aí, queridos, no verso 29, diz que ele, querendo justificar-se, pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? E é por causa desta pergunta que Jesus conta a parábola do bom samaritano. Para responder à pergunta do doutor da lei, Jesus diz: sabe, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair na mão de salteadores e depois de roubarem tudo, deixaram semi-morto. Passava por aquele caminho um sacerdote, vendo-o, passou de longe. Semelhantemente, um levita, passando por aquele lugar, fez a mesma coisa, o deixou ali. Mas um samaritano que seguia o seu caminho, vendo, teve compaixão, aproximou-se dele, cuidou dos ferimentos, colocou sobre o seu animal, o levou até a hospedaria e disse ao dono da hospedaria: cuida desse homem e eu te pagarei muito mais se você gastar algo a mais com ele. E então Jesus pergunta agora, respondendo ao doutor da lei, ele pergunta: qual desses três, no verso 36, te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Para tudo um pouquinho que você está fazendo aí, olha aqui para mim um pouquinho. Ei, olha para mim aqui, só um pouquinho. Vocês lembram de qual foi a pergunta do doutor da lei? Ele perguntou: quem é o meu próximo? Jesus conta a história, a parábola do bom samaritano, denuncia a superficialidade, o vazio da religião judaica para salvar, porque era só comportamental. Ele está dizendo que aquele sacerdote, está dizendo que aquele levita não ajudaram o homem caído à beira do caminho, sabe por quê? Porque eles eram religiosos demais, crentes demais, certinhos demais. Não ajudaram pensando: vou me contaminar, não posso exercer a minha religião, a minha prática religiosa, se eu ajudar esse homem. E se ele for um samaritano, alguém odiado? Havia muito preconceito. Então Jesus denuncia a falsa religião, a falsa religiosidade, e agora então ele pergunta ao doutor da lei: quem, pois, te parece ter sido próximo daquele homem que caiu à beira do caminho? Você entendeu ou não? Eu acredito que não ainda, porque quando eu li a primeira vez, ou as primeiras vezes, eu também não havia entendido. Eu deixei passar por alto numa leitura mais rápida. Notem, qual foi a pergunta do doutor da lei? Quem é o meu próximo? E como Jesus responde essa pergunta? Ele conta uma história e diz no verso 36, quem, pois, te parece ter sido próximo daquele homem caído à beira do caminho? Você entendeu agora ou não? Escreve aí se você entendeu. Ainda não? Mais uma chance. O doutor da lei pergunta: quem é o meu próximo? E qual é a resposta de Jesus? Quem é o próximo? Quem foi o próximo daquele homem caído à beira do caminho? Sabe o que Jesus está dizendo aqui, queridos? Você, doutor da lei, que se sente o melhor por seus atos exteriores, por sua religião, que se sente salvo por suas obras, na minha história, você é o homem caído à beira, à margem do caminho. É você quem está morrendo, é você quem está precisando de ajuda. E Jesus está dizendo: eu sou o bom samaritano que me aproximo, que me compadeço de você, que te ajudo e que te resgato. O que aquele homem não estava entendendo é que por uma falsa visão da prática da justiça no reino. Lembra que nós vimos ontem? A prática no reino de Deus não é comportamental, a justiça no reino de Deus, ela não é só com atos exteriores, ela é discreta, é o olhar de Deus como olha para Davi, ele vê o coração humano. A justiça no reino de Deus é piedosa, ela tem que ver com os meus semelhantes. Quando eu não enxergo a dor do meu semelhante, quando eu não me compadeço do meu semelhante, eu não consigo enxergar a minha própria miséria. É o que o doutor da lei não estava entendendo. Ele era o homem caído à beira do caminho. Ele quem precisava de ajuda e salvação. C.S. Lewis resumiu isso dizendo assim: se o pior pecador que você conhece não é você, não foi graça que você recebeu. Se nós não entendermos a dor do outro, não respeitarmos o outro, se nós não entendermos o vazio da nossa religião e religiosidade, nós somos o homem caído à beira do caminho.
Nós precisamos de graça, nós precisamos de salvação. Isso é justiça do reino, isso é justificação do reino. Você entende que você precisa de ajuda, que você precisa de salvação, que justiça no reino de Deus é isso? Entender quem eu sou, quem você é e clamarmos pela graça de Deus? Pense nisso.